Hoje é comum os seres humanos habitar o espaço. Atualmente, há 10 pessoas na órbita do planeta Terra. Entre elas, estão astronautas da Rússia, China e Estados Unidos, em diferentes estações espaciais. O número de pessoas a ir ao espaço em toda a história chegou a 600, e vai aumentar muito mais, com várias missões futuras, e o crescimento do turismo espacial, sendo cada vez mais barato e popular. Isso será algo normal e comum para as próximas gerações. Porém, hoje vamos falar sobre a roupa que essas pessoas têm que usar para conseguir passear ou viver no espaço, chamada de trajes espaciais. Os trajes espaciais são roupas especiais, que protegem astronautas durante missões no espaço, e em outros ambientes extraterrestres. Eles fornecem um ambiente seguro e pressurizado, sistemas de suporte à vida, e proteção contra a radiação solar, micrometeoritos, e detritos espaciais. Tais vestimentas são fundamentais para que os astronautas realizem tarefas complexas, como reparos em naves, e coleta de amostras. E sua tecnologia está em constante evolução, para atender às necessidades dos astronautas em futuras missões. Nos últimos 60 anos, os trajes espaciais tiveram um papel crucial em momentos históricos, desde a corrida espacial durante a Guerra Fria, até o pouso dos primeiros humanos na Lua. Apesar de parecer simples, seu design é extremamente complexo. Antes de tudo, vale destacar que um traje espacial é composto por diversas peças, cada uma com uma função específica. As principais peças de um traje espacial específico projetado para atividades extraveiculares, EVA, incluem roupa de refrigeração, torso superior duro, luvas, tronco inferior, calças, botas e cintura, além de sistema de suporte à vida, sistema de comunicação e capacete. Cada parte é projetada para manter os astronautas seguros e confortáveis no ambiente hostil do espaço. O primeiro traje totalmente pressurizado usado em altitudes extremas, foi criado no início dos anos 1930. Porém, só em 1961, com o traje chamado de soviético SK-1, usado por Yuri Gagarin, que foi realmente testado no espaço. Sendo ele o primeiro homem a visitar o espaço. Logo, um traje espacial deve realizar diversas funções para se tornar operacional, e o seu ocupante poderá realizar tarefas dentro e fora de uma nave espacial. O traje precisa ter um sistema de controle interno de pressão, podendo ser inferior ao da Terra. Pressões menores permitem uma maior mobilidade, mas exige que o ocupante inspire oxigênio puro, antes de ficar exposta a essa pressão inferior, para evitar o enjoo da descompressão. Uma boa mobilidade nos trajes também é importante, e ela é conseguida com um complexo desenho das articulações. Também são necessários sistemas para o provimento de oxigênio, e eliminação de dióxido de carbono. Esses gases são conectados com os sistemas da nave, ou com o sistema portátil de suporte à vida. A regulação de temperatura é outra parte importante. Diferente da Terra, onde o calor pode ser transferido por convecção para a atmosfera, no espaço o calor pode ser perdido apenas por radiação térmica, ou por condução para outros objetos com contato físico com ao exterior do mesmo. Uma vez que, a temperatura no exterior do traje varia enormemente quando exposto à luz solar, ou à sombra, o traje é fortemente isolado, e a temperatura do ar é mantida a um nível confortável. O traje carrega sistemas de comunicação, com uma conexão elétrica externa à nave, ou no sistema portátil de suporte à vida, e também pode ser preparado para receber dejetos líquidos e sólidos do corpo humano, que podem ser coletados e jogados fora quando o usuário voltar à nave. Os trajes também podem ser equipados com proteção contra a radiação ultravioleta, ou a radiação de partículas, e também a micrometeoroides, que podem viajar a até 27.000 km/h.
sendo também imprescindíveis em atividades extraveiculares, como os trabalhos de reparo no exterior das naves ou de satélites, e telescópios importantes como o Hubble. Algumas tarefas necessitam do uso de trajes que controle a pressão, mesmo ainda dentro da atmosfera, como é o caso de voos de reconhecimento em grande altitude, ou qualquer atividade realizada acima da linha de Armstrong 19.000 metros, onde os humanos não suportariam as condições, já que nesse nível de altitude a água alcança a ebulição já na temperatura ambiente. O primeiro traje totalmente pressurizado usado em altitudes extremas foi criado no início dos anos 1930. O corpo humano poderia ser capaz de sobreviver por um curto período de tempo exposto ao vácuo espacial, sem proteção. Nessas condições, a matéria do corpo expande a quase o dobro de seu tamanho. A consciência pode ser mantida por cerca de 15 segundos, tempo suficiente para os efeitos da falta de oxigênio aparecerem. O corpo não sofreria um efeito de congelamento, já que não haveria como ele perder calor através da radiação termal, ou da evaporação de líquidos, e o sangue também não entraria em ebulição, porque ele continuaria pressurizado dentro do corpo. O maior perigo é tentar segurar o fôlego antes da exposição, já que a descompressão subsequente poderia provocar danos ou até mesmo explodir os pulmões. Esses efeitos já foram confirmados devido a vários acidentes, incluindo em condições de altitude extrema, caminhadas no espaço, e câmaras de treinamento fechadas a vácuo. A pele humana não precisa ser protegida contra o vácuo, já que é estanque por natureza. Ela só precisa ser comprimida, para manter a forma normal. E qual o plano da NASA para os próximos trajes espaciais? Os grandes macacões brancos usados por Neil Armstrong e seus colegas astronautas da Apollo de meio século atrás estão fora de moda. A alta costura lunar agora exige algo mais justo e apropriado para homens e mulheres. Agora a National Aeronautics and Space Administration, NASA, está apresentando novos trajes espaciais mais flexíveis e resistentes para a missão Artemis 3, com melhorias significativas em relação aos usados no programa Apollo. A empresa Axiom Space apresentou um novo protótipo de traje espacial para a missão Artemis 3, que levará a primeira mulher a pisar na Lua até o final de 2025. O traje é mais flexível e resistente do que os usados no programa Apollo, e possui mais recursos e capacidades. Dessa vez, em vez da NASA, é a Axiom Space que ficará responsável pela fabricação e fornecimento dos trajes, por meio de um contrato de 228,5 milhões de dólares. Claro que o protótipo ainda passará por testes de segurança no Centro Espacial Johnson antes da missão. O objetivo da NASA é estabelecer uma presença permanente na Lua através do programa Artemis. Esse é só um exemplo dos novos e futurísticos trajes espaciais. E você se sentiria seguro usando um traje desse no espaço, com tantos detalhes nele? Qualquer erro de fabricação pode ser fatal. Por isso eles são muito bem experimentados antes de serem usados efetivamente. Quem sabe a gente não use um desses algum dia, fazendo turismo espacial. Isso só o futuro vai responder. Obrigado pessoal.